E aí, pessoal, hoje eu vim aqui, faz tempo, né, que não posso, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo, ver se volto a postar agora. Hoje eu queria comentar com vocês, quis gravar especialmente para comentar esse gibi que eu adquiri recentemente, da Panini, Vovó Donalda e as Histórias à Beira da Fogueira. Bom, como vocês talvez já devem saber, né, desde que a editora Abril parou de publicar, quem adquiriu os direitos de publicar as histórias da Disney no Brasil foi a Culturama e a Panini, né? E a Panini, ela, logo que ela adquiriu, ela publicou, assim, vários de uma vez desses encadernados de luxo, né? Ela focou apenas nos encadernados de luxo, continuou a coleção do Barks, as outras coleções, enquanto a Culturama publicava apenas os formatinhos. Não deu tanto certo, acho, quanto a Panini esperava, porque eles quase não lançaram mais nada de Disney, né? Ano que vem vai voltar a coleção do Barks, né? Mas fora isso não lançaram quase nada. E um dos que eles lançaram inicialmente, né? Quando eles lançaram vários seguidos, foi esse, Vovó Donalda, que eu só adquiri recentemente. Eu não tinha adquirido nenhum encadenado Panini antes. E o que eu achei... Vamos falar um pouco sobre o que é essa edição aqui, né? Nessa história aqui, como a própria sinopse atrás já diz... É uma coleção italiana, né, uma saga italiana, onde basicamente a vovó Donalda conta histórias diversas para os outros integrantes da família Pato, envolvendo baseado, como lendas, fábulas e coisas do tipo. E, e nessas histórias, em específico, vou falar um pouco da edição para vocês, o destaque é que os personagens das histórias, fora a introdução, onde a vovó Donalda, né, inicia contando, dentro das histórias são outros personagens criados especificamente para cada história. Então não é personagens Disney que a gente já conhece, né? Não. São outros personagens criados exclusivamente para a história. Então nós vamos ter histórias assim, sempre num caráter assim de fábula, né? De lenda, de conto de fadas, assim. Umas que se passam no Velho Oeste americano, com cowboys e coisa, outras que se passam em tribos indígenas, né? Uh, Americanas, assim, americanas porque é o contexto do onde se passa os gibis da Disney, né? Mas tem também histórias que se passam em comunidades pequenas, em vilas rurais, em vilas urbanas, geralmente envolvendo algum romance, né? Nessas histórias você sempre vai ter um personagem que tá geralmente um personagem bastante virtuoso, que representa o herói da história, e ele vai passar por uma série de aventuras até se encontrar, onde geralmente seria encontrar uma paixão, onde ele vai se apaixonar e vai ser dificultado nessa paixão por agentes externos, tanto outras pessoas, pessoas malignas, como por forças da natureza, forças sociais, assim. O interessante dessas histórias é que elas se passam, muitas vezes, assim, elas contam a vida toda do personagem, né? Às vezes elas começam com ele criança ou jovem e terminam lá com ele velho, já, ou muitos anos à frente, nessa... até terminar, digamos assim, a fábula dele, né? Muitas vezes vão envolver coisas do... agentes que representam... Tem uma história de um agente, né, que representa uma grande corporação ameaçando a comunidade, a ordem comum, assim, de uma comunidade que vive em harmonia com a natureza e com harmonia entre si. Você tem histórias onde o personagem, ele é, digamos assim, ele não encontra felicidade nenhuma durante a vida dele, e só quando, às vezes, muitos e muitos anos depois da vida dele, após passar muita coisa, ele vai encontrar a felicidade através do amor de uma pessoa ou de uma nova cidade que ele que ele encontra um novo lugar, às vezes uma comunidade pequena, afastada do lugar, uma ilha misteriosa no meio do nada, sempre nesse caráter meio fabulesco, né, de personagens virtuosos, perdidos no mundo, tentando encontrar um lugar. E como vocês podem ver, já essa edição ela chama atenção porque ela é diferente um pouco das outras histórias em quadrinhos Disney comuns, né, que a gente vê publicada por aqui, não apenas porque a história em si, o grosso da história, serem por personagens que não são da Disney, né? Só na introdução, que a vovó Donalda começa introduzindo, mas elas têm um caráter, assim, muito mais... um clima muito mais, assim, de voltar para uma literatura até. Literatura poderia ser infantil ou infanto-juvenil,
envolvendo, assim, romance, envolvendo drama, melodrama. Algumas das histórias têm um tom assim, mais melancólico, embora seja sempre, o final seja sempre, assim, otimista. Mas elas são, assim, muito interessantes mesmo. Geralmente, são histórias que têm entre aí, em torno de, são histórias que têm em torno de 60 páginas cada uma. O gibi tem em torno de 260 páginas, um pouco mais de 260 páginas, na verdade. E tem aqui um, dois, três, quatro, cinco histórias ao todo, né? E um fato interessante também é que com pequenas alterações, essas histórias poderiam até ser adaptadas para outros personagens qualquer, ou até para literatura mesmo. Era só trocar a vovó Donalda e o Pato Donald e os outros integrantes da família Pato por outros personagens qualquer, e o roteirista teria histórias assim de que poderiam ser de qualquer outro assim, quadrinho ou de um livro qualquer, baseado assim, em literatura infantil mesmo. Isso não é um ponto ruim, não, tá? Não é um ponto negativo nem de longe. É só mostrar o caráter, assim, diferente um pouco dessas histórias que me pegou bastante mesmo. São histórias, assim, bastante, assim, maduras até mesmo, assim, que, claro, numa linguagem mais simples, né? Porque é para o público infantil também, mas ela agrada o público adulto por tocar, assim, em temas atemporais, né? Como contos de fadas, mas sempre, assim, não... Mas ainda assim, não abre mão, assim, digo assim, do realismo, né? Tem vários... Tem acontecimentos tristes nas histórias, tem acontecimentos assim, bastante dramáticos, bastante assim, melancólicos, tem frases e lições assim, bastante adultas, às vezes, inclusive envolvendo, às vezes, envolvendo morte, infelicidade, várias coisas desse nível assim de amor não correspondido, vários desses temas assim de temas atemporais, né? Que as boas histórias infantis, né? Por isso que as boas histórias infantis, como animações clássicas, geralmente sim, contam a adultos e crianças. E essa história, essa revista da Vovó Donalda, eu acho que ela se encaixa assim, né? Se você gosta assim, de quadrinhos Disney, ou se você simplesmente gosta dessa pegada de histórias clássicas, histórias atemporais que agradam tanto adultos e crianças, numa linguagem simples, essa edição vai acho que te agradar porque ela é um pouco diferente dos quadrinhos Disney normais, né? O roteirista dessa edição, que usando um pouco da arte, o roteirista é o Rodolfo Simino, e essa pegada de a história ser um pouco diferente, né? Desse romance, desse drama um pouco diferente, assim, é uma pegada é uma característica do escritor Rodolfo Simino, que escreveu inclusive aquela história da Rainha Regina com o Pato Donald, né, que também abordam temas desse tipo de romance, amor, um amor impossível, um mundo assim distante, encontrado por um personagem que vagueia assim sem rumo e pelo mundo, né, essa pegada assim de essa pegada lendária, assim, de jornada, é uma característica do roteirista Rodolfo Simino, que foi um roteirista, assim, ele já é falecido, né? Foi um roteirista tradicional que roteirizou aí centenas de histórias da Disney, né? Ele ficou décadas produzindo da vida inteira dele e ele se tornou aí um dos grandes nomes dos quadrinhos Disney italiana. E os desenhos, né, as três primeiras histórias é desenhada pelo Giorgio Cavazano, que é o nome conhecido dos quadrinhos Disney ali. A penúltima pelo Alessandro Perina e a última pelo Alessio Coppola. Eu acho que nas duas últimas, que não é o Giorgio Cavazano, principalmente na última, você nota assim, uma queda um pouco na qualidade dos desenhos, né? Tem algumas coisinhas ali, o modo de desenhar uma personagem e os detalhes um pouco do ambiente, que você nota assim, uma perca de qualidade, né? O traço fica um pouco mais cartunesco, principalmente mais na última história, onde fica mais cartunesco e você vê uma falta de detalhes um pouco. Então, quando sai o Giorgio Cavazano, eu acho que você nota assim, uma perda um pouco na qualidade dos desenhos, né, mano? E antes que eu me esqueci de dizer que uma dessas histórias, a penúltima, né, ela é a única que não tem roteiros do Rodolfo Simino, né? É o Nino Russo, como vocês estão vendo aí, que desenha a história. E por sinal, essa que é a única, assim, o Rodolfo Simino, é também a mais fraca da edição, né? É uma história bem mais fraquinha que as outras, embora não seja uma história em quadrinhos ruins, ela perde um pouco daquela pegada mais
mais madura, né, do Rodolfo Simino, o roteiro um pouco mais sem inspiração, um pouco mais bobinho, infantilesco até, embora não seja ruim, né, você nota uma perca na qualidade, mas as histórias no geral então fica recomendados, né, pelo que você disse. O Rodolfo Simino, ele é um ótimo roteirista, tem diálogos assim muito bons, tá, envolvendo sobre reflexões, às vezes até poéticos sobre a vida, né? Mesmo sendo um quadrinho infantil feito para crianças, você nota assim, uma inteligência assim, nos diálogos, reflexões sobre a vida, como eu disse, né? Trata temas às vezes como às vezes até envolvendo morte, romance, um amor impossível, dificultado pelo mundo, pobreza, riqueza, grandes corporações, né, contra a vida mais simples da comunidade e coisas do tipo. E sempre histórias assim que tentam, né, como contos de fadas, como histórias clássicas, tentam passar virtudes mesmo, né? São histórias cheias de moral, assim, de virtudes para passar para o que é ótimo tem para crianças, mas para adultos também, né? Igual as histórias clássicas da Disney. Além disso, essa edição da Panini, ela é muito bonita, tá? Como vocês podem ver, a capa dura, ela é muito linda. Ela tem alguns extras aqui na frente sobre, olha só por dentro como ela é bonita, coloque e abre. Fala um pouco sobre o contexto das histórias, né? Sobre essa saga. Aqui não foram publicadas todas as histórias, foram publicadas só algumas. Tem uns extras contando um pouco sobre a saga, sobre as inspirações, sobre os roteiristas, sobre a própria vovó Donalda, sobre a própria vovó Donalda e o caráter das histórias, né, que são aqui ó, contos românticos, né, fala como o romance é uma característica forte dessas histórias, que são quadrinhos Disney e ao mesmo tempo são um pouco diferentes dos quadrinhos Disney normal. É bem interessante, vale muito a pena, como vocês viram. Gostei mesmo, me surpreendeu positivamente mesmo. Então fica recomendado essa edição. Grande roteirista Rodolfo Simino e grande quadrinho, muito bonito mesmo, tá muito bonito. As histórias são de uma beleza realmente bem grande, são de uma beleza bem grande. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês gostarem, se possível, deixem um like. Perdoe pela a minha fala bastante atrapalhada, e é um vídeo bem amador mesmo, só pra discutir com vocês. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Vou ver se eu posso agora vídeos mais seguidos de novo. Vídeo para outro dia. Até a próxima. Tchau, gente.